Olá, meu nome é Patrícia Chacur Brum, eu sou professora associada da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. É um prazer estar aqui como professora convidada para a disciplina da Pró-Reitoria de Graduação, Esporte na Graduação, da Teoria à Prática. E qual é o título da minha aula de hoje? O título da minha aula de hoje é Benefícios do Treinamento Físico sobre o Sistema Cardiovascular. A inatividade física é uma das principais causas de aumento nas doenças crônico-degenerativas. De fato, a Organização Mundial de Saúde publicou em 2014 um atlas sobre as principais causas de morte no mundo e a inatividade física figura em quarto lugar, perdendo apenas para a hipertensão, o tabagismo e a diabetes mellitus. O primeiro trabalho epidemiológico que demonstrou uma associação significante entre atividade física e saúde cardiovascular foi do epidemiologista escocês Jeremy Morris na década de 50. O que ele demonstrou? Ele fez um trabalho com os trabalhadores do transporte de Londres, 31 mil trabalhadores, e dividiu em dois grupos. O grupo de motoristas, que são sedentários, que eram sedentários na época, não andavam muito, só dirigiam o ônibus, e os cobradores, que eles, lembrando naquela época, os ônibus tinham 2 andares e eles tinham que fazer cobrança pessoa a pessoa, então eles eram fisicamente mais ativos. E o que o Jeremy Morris mostrou? Ele demonstrou que os cobradores, eles tinham menor acidente cardiovascular, infarto do miocárdio, e também depois de ter um evento, eles tinham uma menor mortalidade quando comparados com os motoristas. Diante disso, eu gostaria de apresentar para vocês os tipos de exercício que trazem benefícios à saúde. O primeiro deles é o exercício aeróbico. O exercício aeróbico é o exercício praticado com grandes massas musculares por um tempo prolongado e cujo metabolismo predominante utilizado para a geração de energia é o aeróbio. Exemplos: caminhada, corrida, natação, ciclismo. Um outro tipo de exercício é o exercício de força, que na área de saúde também é chamado de exercício resistido, que é o típico exercício da musculação que se vê nas academias, ou mesmo no Pilates, que se trabalha bastante a capacidade de força. E o terceiro tipo de exercício são os exercícios de flexibilidade, que trabalham a amplitude das articulações, tendem a aumentar a flexibilidade. E são os exercícios de alongamento e os exercícios de Pilates também utilizam bastante flexibilidade. Na aula de hoje, nós vamos nos focar muito mais nos exercícios aeróbicos, ou seja, a corrida, a caminhada, a natação, o ciclismo, porque eles trazem mais benefícios para o sistema cardiovascular. Então, vamos relembrar lá do ensino médio como que é o sistema cardiovascular, como é que ele é composto. Ele tem o coração, que é uma bomba de todo o sistema, e um sistema de vasos, né, conectados a essa bomba. Qual é a função dessa bomba? Qual é a função do coração? É de bombear o sangue para todo o corpo, levando nutrientes, oxigênio, e o débito cardíaco é o fluxo, é denominado fluxo que essa bomba gera, né? Então, o débito cardíaco, ele depende de 2 variáveis. Ele depende da frequência com que essa bomba bate e do volume que é ejetado a cada vez que o coração contrai, que é o volume de ejeção ou volume sistólico. Quais são os valores que a gente tem de débito cardíaco em repouso, só para dar um exemplo a vocês? Esse fluxo gerado é por volta de 5 litros por minuto. E como que a gente alcança esses 5 litros por minuto? Né? Vamos dividir agora, pegar como exemplo um indivíduo que é sedentário, para depois a gente comparar com um indivíduo que faz o treinamento aeróbico.
e o exercício aeróbico frequente. Então, vamos imaginar, um indivíduo sedentário, ele tem uma frequência cardíaca em repouso, por volta de 70 batimentos por minuto, e ele também gera um volume sistólico, um volume de ejeção de 70 ml por batimento, e alcança esses 5 litros em repouso. O que acontece durante ou após um programa de treinamento aeróbico? O indivíduo que é treinado, na hora que ele está em repouso, uma das principais alterações que ele tem na nossa bomba cardíaca é diminuir essa frequência cardíaca. Por exemplo, se você consegue gerar os mesmos 5 litros de débito cardíaco por minuto com uma frequência cardíaca mais baixa, isso é uma vantagem. Por quê? Porque o nosso coração é como se ele fosse uma máquina. E uma máquina, ela tem um tempo útil de vida. Então, se eu fosse deixar essa máquina mais eficiente e conseguir gerar esse fluxo, mas batendo menos vezes por minuto, fazendo essa máquina trabalhar menos, eu tenho uma grande vantagem. Esse indivíduo, ele gera com muito mais eficiência o débito cardíaco de repouso. É isso que acontece com os atletas. Eles têm uma diminuição da frequência cardíaca de repouso. E aí, como que ele alcança então os 5 litros? Aumentando o volume de ejeção. Por quê? Como que ele consegue isso? Ele consegue com uma adaptação cardíaca que você tem um aumento da câmara cardíaca, que é o coração de atleta. Então, ele tem uma câmara maior, tem um volume maior que chega de sangue nesse coração e ele consegue ejetar mais. Ele também consegue ejetar com maior força esse volume de ejeção e gera um volume de ejeção maior. Então, enquanto que um sedentário tem uma frequência de repouso de 70 batimentos e um volume sistólico de 70 ml por batimento, um indivíduo treinado tem 50 batimentos por minuto e consegue gerar os mesmos 5 litros com um volume de ejeção de 100 ml por minuto. Isso é uma grande vantagem. Mas e se eu não sou atleta? Se eu sou simplesmente um indivíduo que quero fazer um condicionamento físico e reduzo um pouquinho a minha frequência cardíaca de repouso, posso ter algum benefício? Sim. Dados epidemiológicos publicados em 2011 por Naumann e colaboradores demonstraram que, num período de 10 anos, se você tem um pequeno aumento da frequência cardíaca, você tem maior chance de ter infarto do miocárdio. E isso para uma população que não tinha doença cardiovascular nenhuma, e ele ia acompanhar esses indivíduos durante vários anos. Agora, vamos passar para uma outra situação. O indivíduo não está em repouso. Ele está agora realizando exercício. Quanto que o débito cardíaco consegue chegar em exercício? No indivíduo sedentário, 25 litros por minuto. E um indivíduo que é altamente treinado consegue chegar até uns 40 litros por minuto. Então, aquele mesmo princípio que a gente viu em repouso do débito cardíaco, de ter um coração mais eficiente, isso se aplica ao exercício. O indivíduo atleta consegue ir mais longe, o indivíduo consegue pedalar mais, por quê? Porque ele sobe a frequência cardíaca dele mais devagar durante o exercício e ele tem um volume de ejeção bastante grande, beneficiando que ele chegue em intensidades maiores de exercício. Falamos da bomba cardíaca, no entanto, o sistema cardiovascular também sofre uma adaptação nos vasos, né, pós-treinamento físico aeróbio. Então, vamos falar um pouquinho sobre os vasos. O que ocorre pós-treinamento físico? Você tem todo um benefício na distribuição do sangue que é bombeado pelo coração, na eficácia com que ele chega lá no músculo esquelético, levando oxigênio e nutrientes. Você tem uma facilitação no transporte desses nutrientes e oxigênio dos vasos para o músculo esquelético. Por quê? Porque você aumenta muito o número de capilares pós-treinamento físico. Não só o número, como sua tortuosidade, aumentando a área de contato da interface do sistema vascular com o sistema muscular esquelético. Então, são grandes as vantagens que se tem com o treinamento físico aeróbico nos vasos também. Convenci vocês de que fazer exercício físico traz benefícios para a sua saúde cardiovascular? Espero que sim,
Portanto, procure na USP um profissional para que possa te ajudar, te orientar a fazer exercício físico. Nós temos aqui na USP várias modalidades, várias opções de exercício físico que você pode fazer, né? E com orientação. Uma dica importante, fazer aquilo que você gosta, fazer aquilo que te dá prazer e que você tem motivação. Por quê? Porque não adianta fazer exercício com irregularidade. Então, se você faz hoje, daí depois 2 semanas não faz, só joga futebol no seu final de semana. Pelo contrário, você pode se lesionar, tá? Então, o importante é fazer com regularidade, ter o exercício como um hábito do dia a dia, como uma prioridade para você. Vamos fazer exercício!